Boa noite a todos, sou Mário Pérez, membro do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Dulce, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre Jesus Cristo, esse Espírito puro que há bilhões de anos vem dirigindo o planeta Terra. Esse estudo que eu estou fazendo agora é para ser introduzido no grupo de estudos, do domingo. O tema em aberto, o tema livre que está sendo estudado é a figura de Jesus Cristo. Então é isso. E nós sempre estamos enfocando Jesus, na visão espírita. E é necessário deixar claro, para quem está conhecendo a doutrina espírita, de que o espiritismo tem no Cristo uma figura muito importante. Muito importante. Mas não é aquela figura que muita gente, muitos religiosos colocam para a população de um modo geral. Antes de começar, vou fazer a prece inicial, para começarmos a estudar. Teremos apenas como base o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro religioso, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque a religião espírita, ela é racional, ela não segue as normas das religiões tradicionais, não é isso? Então vamos fazer a prece. Pai de infinita misericórdia e justiça, pedimos a tua permissão para mais uma vez estudarmos o teu Evangelho, para que possamos entender melhor as tuas leis, a tua palavra, os teus ensinamentos, que há muito tempo vem sendo trazido à humanidade por vários profetas, espíritos superiores, enfim, uma gama muito grande de espíritos iluminados. Então vamos estudar hoje pelo ponto de vista espírita, que, no meu entender, é a forma mais correta, a forma mais racional de se entender a figura do Cristo. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Que assim seja. Então é isso. Então a gente vai começar. Então é isso. Vamos ler aqui um texto do Evangelho que vai ilustrar os nossos comentários. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Esse texto é tirado do Evangelho, e diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 18. É isso? Por que Jesus Cristo falou isso nessa mensagem, nessa parábola? Pelo seguinte: porque já existia na época do Cristo uma religião que se intitulava a representante de Deus na terra, através do povo hebreu. Essa religião foi fundada. Neia Geraldo, bem-vinda ao estudo, irmã. Então, esse ser, que veio foi Moisés, correto? Moisés foi o Espírito, que foi enviado por Deus para trazer a luz, a verdadeira imagem de Deus. Porque até aquela época, os povos, de um modo geral, inclusive os hebreus, acreditavam em vários deuses. Por quê? Porque a cada fenômeno da natureza, eles explicavam com um poder soberano, um ser que administrava aquele fenômeno. Por exemplo, um vulcão, um raio, um relâmpago, um trovão, e aí por assim vai, a colheita, e aí vai. Então todos esses fenômenos naturais, como eles não podiam explicar, eles davam como explicação um ser superior, um Deus, que geria
esse fenômeno, correto? Então é isso. Então Moisés veio com essa missão, né, através das suas leis, né? Ele regulamentou várias leis e se baseou nos 10 mandamentos, né? Que seriam os mandamentos enviados por Deus, né, aos homens. Aí que tem aqui um resumo deles, resumo não, completo, né? E eu vou ler só para ficar mais fácil o nosso entendimento. A primeira lei é: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não tereis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo na terra. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu asno, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos, de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo do seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então é isso. Então, o primeiro contato, né, da humanidade, né, do povo com a figura de Deus foi através de Moisés, né? Então Moisés mostrou, né, através dos 10 mandamentos, que existia e só existe um único Deus. Agora, para essa ideia ser massificada, né, ficar firme na mente daquele povo da época de Moisés, Moisés teve que utilizar-se de leis complementares, ou seja, leis criadas por ele para disciplinar, né, e poder, eles obedecerem às leis maiores, né, que seriam os 10 mandamentos. Então, se você cobiçasse a mulher, você cometesse adultério, então na lei de Moisés era apedrejado, não é isso? Para que pudesse as pessoas seguirem as leis de Deus, aí por diante. Então, durante muito tempo, a humanidade, principalmente o povo hebreu, ficou sob a orientação, né, dessas leis de Moisés e dos 10 mandamentos, durante muito tempo. Aí, com o tempo, passou muito tempo, e Deus, né, enviou Jesus Cristo, não é isso? Jesus Cristo, para que ele pudesse mostrar que existia, claro, um único Deus, mas que esse Deus é um Deus de amor, de justiça, de misericórdia. Ou seja, um Deus que é criador de tudo, mas que tem suas leis baseadas no amor, né, para que o ser humano evolua e adquira cada vez mais a sua consciência de cidadão, a sua consciência de homem de bem, né? Então Jesus mostrou esse lado de Deus que na época de Moisés não tinha, né? Que era um Deus vingativo, um Deus violento, um Deus que punia, um Deus que matava, etc, né? Então essa imagem de Deus desculpa, foi a imagem criada por Moisés, né? Mas que é necessário, né, para que as pessoas ficassem fixada a ideia de Deus na mente de cada um, não é isso? Bom, a ideia de Deus foi fixada, as pessoas tinham temor a Deus, medo mesmo de Deus, não é isso? E com o advento do Cristo, né, Jesus veio
E já a partir daí começou a mostrar um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que tinha por base o amor e tinha por base a justiça. Todos os problemas, né, da humanidade, tinham um porquê, segundo Cristo. É isso? Então ensina a lei do amor, do perdão, do amar aos vossos inimigos e aí assim por diante. Correto? Então essa foi a missão do Cristo. É isso? Aí no caso, como ele pregava a lei de amor, né, e pregava para aquelas pessoas que aplicassem a lei de amor, o perdão, digamos assim, a obediência aos pais, né, e assim por diante, né, praticasse o bem ao próximo, a caridade, aí teria como benefício, né, prêmio, a vida futura. No caso ele chamava de o reino de Deus. Então, para quem seguisse os ensinamentos do Cristo, que era de amor, né, de misericórdia, teria como prêmio o reino de Deus. Enquanto que na época de Moisés a premiação era material. Era material. Se você obedecesse a Deus na época de Moisés, o que você ia ter? Ia ter colheita farta, ia ter vitória sobre os seus inimigos em uma guerra, você iria ter riquezas e aí por diante, né? Então, os benefícios eram materiais, né? Pode ver que quando ele diz assim, honrar pai e mãe, né, para que tenha longa vida sobre a terra. E nem dizia uma vida espiritual, dizia uma vida terrena. Então, tudo para os judeus, né, para os hebreus, era baseado no terra a terra, né? E que Deus dava como prêmio, né, a obediência a Deus era dada como um benefício material. É isso? Então é isso que na época de Moisés se tinha. É isso? Infelizmente, ainda hoje religiões citam isso, né? Não, Deus prometeu um paraíso na terra, né? Deus prometeu isso, Deus prometeu que vamos ser levados com Ele para determinada região no paraíso e aí por diante, né? São sempre coisas materiais que ainda os povos que estão dentro do cristianismo ainda ressuscitam da época de Moisés. É isso? Então pronto. Então Jesus veio com essa missão, aí conseguiu 100%, né? Assim, nem totalmente 100%. Ele conseguiu passar a ideia de um Deus misericordioso, mas sabia que essa mudança não se daria de maneira rápida, de uma hora para outra. Porque Jesus sabia que o ser que está na terra é um ser imortal, né? Foi criado por Deus e vai evoluindo. Jesus sabia disso, né? Só que ele não podia falar isso abertamente na época de Moisés, naquela época depois de Moisés, quando ele veio. Por quê? Porque ninguém ia compreender de maneira nenhuma. Ele falava superficialmente, né? No caso da reencarnação, ele falava: é necessário nascer de novo, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Correto? Então ele falava assim superficialmente. Com isso ele queria dizer o quê? Que a reencarnação é necessária para você chegar ao reino de Deus. Então a reencarnação é necessária. Então ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele não usava os termos diretos, porque o povo não tinha ainda condição de entender. Ainda hoje muita gente questiona, né, dá outra explicação a essa passagem do Cristo, né, nascer de novo. E muitas religiões interpretam que através do batismo, né, a pessoa se arrependeu e vai ter uma nova vida, né, através do batismo. A visão que as pessoas, que os religiosos passam é essa. Mas na realidade Jesus quis dizer nascer de novo, né? Tanto é que em outra parte ele reforça, né, quando diz assim, Jesus, dizem que é necessário vir Elias antes do Messias, né, para preparar todas as coisas antes dele chegar. Aí Jesus falou: em verdade vos digo que isso é verdade mesmo. Só que eles não sabem que esse Elias, no caso Elias, né, que há de vir, já veio, já foi tratado com traje, né, como lhe aprouve para as pessoas, né, pelos sacerdotes, etc, né?
e morreu na mão deles. Então, no próprio texto ele fala, e os discípulos chegaram à conclusão de que ele falava de João Batista. É isso? Então, mais uma vez, Jesus deixou claro a reencarnação. Mais uma vez deixou claro. Não de forma direta, né? Porque as pessoas não entenderiam. Mas, na época de Jesus, já se sabia que as pessoas voltavam à vida. Mas só que não sabia explicar como esse retorno era feito. Não é isso? Não sabia. É isso? Então, mas sabiam que existia. Então, Jesus... se fosse uma coisa errada, né, se essa volta dos profetas à vida fosse uma coisa fora do comum, fosse mentira, Jesus teria combatido, como combateu várias outras heresias da época. Então Jesus não combateu, ele reforçou. Então Jesus deixou claro que esse fenômeno da reencarnação é necessário, é uma coisa natural, correto? Então é isso. Então Jesus veio com essa missão. Então o papel de Jesus foi esse, né? Só que ele viu, deixou mensagem, né? Ficou registrado, né? Os seus discípulos anotaram, né? E outras pessoas anotaram, divulgaram. O Paulo foi um dos que organizou uma igreja, né? Várias igrejas em torno da mensagem do Cristo, né? Organizou várias igrejas, né? De Coríntios e outras igrejas, né? Tessalonicense, e aí vai, né? Não sei se é esse termo mesmo. Mas organizou várias igrejas, né? Baseado no ensinamento do Cristo. Então, isso foi disseminado. Só que na época, enquanto o Cristo estava vivo, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em mim. Não, crede em Deus, crede também em mim, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele mais uma vez mostrou que existe a pluralidade dos mundos habitados. É isso. Então Jesus deixou sempre uma coisa aberta, né? Uma coisa, não, isso aqui existe, né? Se Jesus falou, né? Deu o aval dele, então é porque é verdade. Então a reencarnação é uma verdade. As vidas em outros planetas é uma realidade, porque Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então com isso ele quer dizer o quê? Que a casa do Pai é o universo, e as moradas são os planetas que existem vidas iguais à da Terra. Então aí ele deu o aval dele de que existe. Neuza Aparecida, boa noite. Então é isso. Então Jesus teve esse papel. Só que ele sabia que esses ensinamentos iriam cair no esquecimento ou iriam ser distorcidos, né? Como realmente foi. Não é isso? Paulo ainda manteve alguma coisa do que o cristianismo ensinava, né? Mas com o tempo os seus precursores foram mudando, né? E chegou um momento em que o ensinamento do Cristo foi absorvido, né, por Constantino, na época que ele oficializou, né, o cristianismo como uma religião oficial. Aí ele fez aquele sincretismo, né, entre o paganismo e o cristianismo, né, fundou a igreja oficial de Roma, né. Pronto, a partir daí, realmente estava selado toda alteração da mensagem do Cristo, estava alterado. Aí, só que Jesus, na sua época, disse que enviaria, vou até ler o texto aqui, ver se eu acho aqui, só anotei aqui. Como eu tinha registrado aqui, ele diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos já teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais.
João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então são passagens do Evangelho que reforça que Jesus defende a reencarnação, né? A lei de reencarnação, e defende a pluralidade dos mundos habitados, correto? E outra forma, Jesus ainda respalda a comunicação com os mortos. Como? Tem uma passagem no Evangelho que eu não consegui registrar aqui, mas que as pessoas sabem. É aquela da transfiguração, onde Jesus vai ao monte orar e lá aparecem dois seres, né? Que já haviam falecido, foram reconhecidos. Moisés e Elias apareceram no monte para conversar com Jesus Cristo. Jesus não falou nada, só conversou com os dois. Então, se ele conversou com os dois que já estavam mortos, entre aspas, isso quis dizer o quê? Que Jesus respaldava a comunicação com os mortos, entre aspas. É isso? Então, ele não é contra, né, a comunicação dos espíritos, né, dos que já se foram. Ele conversou com Moisés e com Elias e foi materializado, porque João, né, ou Pedro, acho que foi Pedro, mestre, eu faço 2 tendas para cada um deles, por quê? Porque estavam vendo, não é só Jesus que estava vendo uma visão espiritual, era todos ali que estavam vendo. Então Jesus mostrou que havia, primeiro, a reencarnação, como é necessário nascer de novo, há muitas moradas na casa do meu pai, sobre a pluralidade dos mundos habitados, e a comunicação dos espíritos, né? Que foi quando ele conversou com Elias e Moisés no monte. Então são os 3 pontos que hoje a doutrina espírita ensina e propaga. Não é isso? Os princípios doutrinários do espiritismo. É isso? Então pronto. Então Jesus, aí hoje nós entendemos que Jesus preparou isso e falou: eu não vos deixarei órfão, né? Eu vos enviarei um consolador, prometi um consolador, que ensinará tudo que eu ensinei, né, e outras coisas mais, e o que esqueceram que eu tinha ensinado. Você vai reforçar o que foi deturpado, né, pela religião. Então esse consolador iria ensinar coisas novas e também iria ensinar o que havia sido esquecido ou deturpado pelas religiões ditas cristãs. É isso? Então o Espiritismo está dentro do que Jesus prometeu. Então o Espiritismo tem essa função. Aí chegando na fila do Cristo, que é a intenção dessa conversa, né? Então Jesus Cristo, ele é o Espírito, não é isso? Aí entendemos hoje, né, através da doutrina espírita, que Jesus, na verdade, foi o Espírito, e é o Espírito que coordena esse planeta Terra. Foi ele que enviou Moisés, né? Deus determinou Jesus para administrar o planeta. Então tudo que aconteceu aqui no planeta Terra foi sob a ordem de Jesus Cristo, né? Porque Deus havia escolhido ele para governar o planeta Terra. Então ele escolheu enviar Moisés, escolheu enviar, ele mesmo veio e enviou vários outros emissários. Maomé, né, foi um deles que ele enviou para a região do Oriente Médio, né? Enviou Krishna na região da Índia, Buda e assim por diante. Então são espíritos que Jesus Cristo enviou, antes dele. Já o Maomé foi depois dele, enviou também. Então a doutrina espírita, pelo estudo, né, feito das obras, né, de Kardec, que foi trazido pela espiritualidade superior, chegou à conclusão de que o Cristo é um espírito, né, como disse no começo, um espírito puro, né, que tem a incumbência de governar a Terra. Tem um espírito puro. Pronto. Agora, qual é a visão hoje? Isso aqui é a visão espírita, né? A visão real de quem é o Cristo, né? É um emissário de Deus, um governante da Terra, que ele ministra a Terra desde milhões de anos atrás e coordenou o envio de Moisés, o envio dele próprio, né? De Buda, de Krishna, de Maomé. Todos esses líderes religiosos, esses profetas foram enviados por quem? Por Cristo, como governador do planeta Terra. Então esse espírito, o Cristo, é puro espírito, né? Então
Por ele ser muito, digamos assim, evoluído e ter um poder muito grande, as religiões o igualaram, né? Deixaram ele igual a um Deus. Não, ele é filho de Deus. Então, se ele é filho de Deus, ele é o quê? Um Deus. Não é isso? Ele achava que Jesus, que nós, né, os seres humanos, segundo essas religiões ditas cristãs, elas dizem que nós somos criaturas de Deus e que o único filho de Deus é Jesus Cristo, segundo as religiões cristãs tradicionais, inclusive o catolicismo. Eles acham isso. É isso? Eles acham que Jesus é único, né? O filho unigênito, né? Ele deu o seu filho unigênito, né? Porque eles entendem que a gente, nós, seres humanos, não somos filhos de Deus, somos criaturas dele. Como é o cachorro, o gato, a vaca, a planta. Somos criaturas de Deus, não filhos. E na realidade nós somos filhos dele, né? E o filho mais velho, mais experiente é o Cristo que governa. Então pronto. Então esse ser, ele, por ele ter essa distorção que deram nele, né? Ele é o filho unigênito de Deus, né? Então ele veio à Terra, né? Veio à Terra trazer a mensagem, né? Aí veio através do que? De uma mulher virgem. Por quê? Por ele ser um filho de Deus, um Deus, né? Semideus, não sei o que é o termo. Ele teria que entrar na Terra através de uma pessoa, uma mulher, no caso, virgem, né? Para que ele não pudesse ser maculado pela relação sexual. Ele veio até a Terra. Então, aí a partir daí, ele foi o, digamos assim, o avatar, né? O ser que iria direcionar tudo o que estava acontecendo naquele momento, né? Na Terra, a salvação das almas, né? Dos pecadores e tal. Colocaram ele como sendo o Filho de Deus que iria resgatar, né, as dívidas, né, de todos nós, né, que foram contra eles, não por nós, né, mas pelo erro de Adão e Eva. Tem isso que eu não falei porque iria estender muito. Então, os erros de Adão entrou no mundo e através de Deus enviando o seu Filho, né, unigênito, para pegar os pecados, todos eles, e assumir. Isso. E morrer na cruz. Aí eles entendem que esse sofrimento que Jesus sofreu na cruz, que passou na cruz, era resultado não do sofrimento dele, que ele era um Deus, né? Não ia sofrer, mas o resultado do sofrimento de toda a humanidade. Ele estava pegando toda a humanidade, sofrendo no seu corpo o sofrimento de todo mundo. A partir daí, aí eles dizem assim: quem crê nele, né, como seu Salvador, o único Salvador, iria, pronto, estaria salvo. Por quê? Porque ele assumiu a dívida. Então isso é uma visão da cristandade hoje em dia, né, dos tradicionais. E ainda existe divergência nesse conceito. Existem algumas divergências. Né? Aí, uma vez eu perguntei, né, para um pastor, para um padre, seria o quê? 3 deuses, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda tem o Espírito Santo, né? Que eles dizem que é o poder de Deus, né? É uma pessoa, né? Também não é uma pessoa. Aí falou: não, isso aí são manifestações de Deus, né? Como Filho, como Pai, como Criador e como Espírito Santo. Não é isso? Então aí você tem 2 vertentes aí, né? Nesse caso. Então, resumindo, eles colocam Deus, né? O Jesus como sendo um Deus e que veio aqui responder por todas as dívidas, né? Todo mundo. Mas nós entendemos o seguinte: Jesus, ele em várias passagens do Evangelho, ele diz: Pai, né, Pai nosso que estás no céu, né, santificado seja o vosso nome. Então ele é Pai nosso, então inclusive dele. Então se ele é Pai dele, não pode ser ele mesmo Deus, correto? E outra coisa, pergunta: mestre, quando é que vai ser o fim do mundo, né? A gente fala: nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, só o Pai. Então se ele coloca o Pai como sendo acima de tudo, então ele não tem nada a ver, né, com Deus. Então ele não é um Deus, não é isso? Ele é um filho dele, né, que está sujeito às leis de Deus, né? Eu estou sujeito às leis de Deus, você que está assistindo essa live está sujeito às leis de Deus, o Cristo está sujeito às leis de Deus,
todo mundo. Todo mundo. Então, a diferença do Cristo para a gente é única, que o Espiritismo ensina. É o nível evolutivo dele. Ele tem bilhões de anos de tempo de existência espiritual. Então, os conhecimentos dele são altamente evoluídos. Não tem como quantificar aqui. Não é isso? Então, ele é o responsável porque ele tem capacidade para fazer esse beabá. Então, você entende? É o responsável. Olha, a forma dele ter retornado à Terra, ele encarnou na Terra para vir nessa missão, né? Há mais de 2000 anos atrás. Ele encarnou pelos meios normais, né? Houve a inseminação normal. Maria fez sexo com José, ela engravidou e etc. Pronto, aí teve o filho. O José e a Maria gerou a parte material do Cristo. O espírito dele já estava há bilhões de anos, já existia, né? Ele fez, era a roupa de Jesus, né? Que ele ia vestir durante o seu tempo aqui na Terra. Foi isso que aconteceu, mas houve a relação normal. Isso aí é um dos dogmas que a igreja cristã coloca, né? Não, que como ensino, é o seguinte, eu vou dar a minha versão do que a igreja pensa. Eles acham então que Deus, né? Maria Fernanda Pinto, boa noite, seja bem-vinda. Eles acham que segundo eu entendi, né, o Espírito Santo veio, que é o poder de Deus, e engravidou Maria. É isso que eu entendo, né? Aí ou é parte de Deus que veio, né, o Filho de Deus que veio, mas muitos dizem que é o próprio Deus que veio. Aí é uma confusão danada, né? Mas o que acontece? Resumidamente, né? É o Filho de Deus, então é uma trindade, se chama de mistério, é uma trindade, né? Mistério. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Jesus, na visão nossa, dos espíritos, é um espírito de escola, né? Um espírito altamente evoluído, milhões de anos, é isso? E ele não tem nenhuma dívida a pagar. Olhe bem, porque, aquela morte, né, que ele sofreu na cruz, há controvérsias. Por quê? Porque nós sabemos, enquanto espíritas, né, estudiosos do espiritismo, que a gente só sofre aquilo que nós estamos pagando, né, estamos resgatando. Né? Se eu estou passando fome, é porque eu utilizei de maneira errada o dinheiro, ou humilhei alguém, eu fiz alguém passar fome. Então eu estou resgatando o que eu fiz de errado, né? Se eu sou uma pessoa que está com a doença, o câncer, um exemplo, é porque eu utilizei mal o meu corpo, né? Fumei coisas erradas, bebi, estraguei meu corpo em várias existências. Então eu vou ter como consequência doença, sofrimento, né? Às vezes morrer tragicamente, um acidente, às vezes morrer com tortura, e aí vai, né? Então por quê? Porque nós somos espíritos endividados. Então nós temos essa possibilidade de sofrer tragicamente e de maneira violenta. Mas o Cristo, por ser um espírito altamente evoluído e puro, então não tinha necessidade dele sofrer na cruz aquele sofrimento todo. Os cristãos explicam porque ele tinha que pegar o pecado de todo mundo, é por isso que ele sofreu. Mas nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que cada um tem seus resgates pessoais. Jesus Cristo veio para quê? Para nos orientar e nos conduzir à verdade. Não é isso? É isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele não veio fazer outra coisa. Não é isso? Aí o pessoal endeusou ele, disse que ele era um Deus, tal, mas não é. Ele é um ser, o maior ser que já pisou na Terra e atualmente é o maior que tem, que governa o planeta. Isso é fato, isso é realidade, né? Então, assim, esse sofrimento na cruz, ou esse sofrimento não existiu, né? Foi criado, né, por alguém, sei lá, e escreveram na Bíblia isso, né? Ou alguém morreu no lugar dele, como tem umas teorias por aí. Mas o certo é que ele não foi ele que morreu na cruz. Não tem como ter sido ele. Porque ele não tem dívidas a pagar, a sofrer. Entendeu? Se
numa hipótese absurda ele fosse ter que sofrer, Deus tirava ele antes do sofrimento. É como eu já li num livro, acho que foi o Livro dos Espíritos, se não me engano, ou foi um livro aí, foi o Evangelho, isso no Evangelho, que diz o seguinte: quando você está vinculado com a luz, com o bem, com a prática do bem, uma pessoa do bem, se ele tiver que morrer em um acidente, ele vai morrer, tudo bem, mas a espiritualidade, Deus tira ele não vai sentir nenhuma dor, nenhuma dorzinha daquele sofrimento ali. A gente vai ver ele, o carro capotar, mas ninguém vai saber o porquê, né? Ele sofreu. Mas ali não, você vê que ele sofreu, foi furado, etc. Tá? Isso não procede, não procede. Ou aquele fenômeno, ou aquela situação nunca existiu, né, colocada na Bíblia, no Evangelho, né, ou alguém morreu por ele ali, no lugar dele. Então não tem outra explicação. Porque Jesus não tinha necessidade de sofrer, entendeu? Porque ele é um espírito puro. Então o Cristo, ele é para nós, os espíritos, é o quê? Um espírito puro, que adquiriu essa pureza através das várias reencarnações, milhares, milhões de reencarnações que ele teve. Ele foi galgando vários estágios até chegar ao nível que é hoje. Então, os planetas que ele evoluiu já nem existe mais, já viraram poeira cósmica. Não existe mais nem a matéria dos planetas que ele passou por eles, entendeu? Então ele é muito evoluído. Então não tinha necessidade de maneira nenhuma de ele sofrer na cruz. É isso. Então nesse Natal agora nós vamos ter certeza, né, ou na Paixão de Cristo, né, que ele não houve aquele sofrimento. Aquilo foi apenas uma história contada, uma história de Trancoso, como diz, né? Foi criada ali. Aquilo não reflete a verdade. Quem entende de espiritismo, quem sabe o processo evolutivo do espírito, sabe que não tem condições. É isso? Outros seres não, mas abaixo deles sofreu. Já se sofreu. O Pedro, né, que era um dos discípulos que eram espíritos inferiores, que ainda tinham uma dívida para pagar. Eles sofriam mesmo, aí tinha que sofrer. Mas o Cristo não tem como. É isso? É isso. Eu queria resumir, não sei se foi bem claro, mas a ideia nossa é essa, é mostrar a visão do Espiritismo, né? Porque dentro do Evangelho existe apenas textos. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, leia essa parte que mostra Jesus na cruz sofrendo. Não tem no Evangelho. Kardec não pegou isso aí. Por quê? Porque Kardec sabia que isso era invenção, não é isso? Ou então aquela tentação de Jesus, né, no deserto, não existiu aquilo lá, foi invenção. Por quê? Porque Jesus Cristo, por ser um espírito de alta hierarquia, puro, não estava mais sujeito à tentação. Eu estou sujeito à tentação, você que está assistindo a live está sujeito, qualquer um que esteja agora nesse momento é sujeito a ser tentado pelos espíritos impuros, inferiores, não demônio, que demônio não existe, né? Pelos espíritos impuros. E vamos nos tentar, vamos dar sugestões negativas, mas que a gente vai poder se livrar, se a gente seguir as normas do Cristo, né? Os evangelhos, a prática cristã. É isso, a prática do bem. Aí vamos se livrar. Mas, pode ver. Pegue, quem não tem o Evangelho, compre o Evangelho. Vá numa livraria espírita e compre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem nenhum texto ali do Cristo crucificado, do Cristo sendo tentado no deserto. Não tem outra coisa, do Cristo, aquele milagre dos peixes, né? Também não tem. Por quê? Porque isso aí não tem objetivo moral, né? Quando Kardec elaborou